Bom, professor, apresentando aqui o trabalho, o objetivo do nosso trabalho é um aplicativo que vai ser usado pela clínica do dentista, a Odontoprev. Neste aplicativo, a gente vai implementar um formulário que vai ser obrigatório para cada atendimento. A ideia é que o paciente envie fotos ou vídeos e uma descrição dos seus sintomas para a clínica, que vai designar um profissional para analisar tudo isso. Seja então um dentista ou um estagiário da área, esse profissional vai produzir um formulário. Esse formulário, então, que vai ser usado para a gente. Qual que é a ideia? É que o formulário passe tudo lá pelo aplicativo, back-end, seja armazenado no banco e esse formulário também seja usado no nosso modelo aqui de predição para fazer uma predição, né, da necessidade de uma consulta, a necessidade de urgência de uma consulta, através dos modelos que a gente criou aqui usando machine learning, análise de dados e tudo mais. Aqui é onde a gente vai apontar as nossas dificuldades durante as sprints. No começo, a nossa ideia era usar apenas foto e imagem. A foto vir direto pelo aplicativo, passar então pelo back, ser armazenada no banco e poder ser usada aqui nos nossos modelos para fazer a predição. O problema é que durante esse ano, a gente não aprendeu a como usar essas fotos e vídeos em outras matérias. Então, a gente não sabia como passar ela pelo aplicativo, usar ela no back e armazenar ela no banco. E por conta disso, como a gente queria fazer a integração e é pedida a integração das matérias, e a gente não sabia como usar nas outras, a gente acabou decidindo tomar um caminho diferente, onde essas fotos e vídeos então não passaram mais pela gente, passaram direto para a clínica designará um profissional para analisar, esse profissional produzirá um formulário, que então sim esse formulário passará pelo aplicativo, será armazenado lá no banco e também será usado aqui no nosso modelo. Aqui a gente tem um modelozinho criado, a gente pode ver aqui, ó, esse é o relatório, o formulário, né? A gente vai entrar aqui para ver um pouco dele. Então a gente tem aqui os dados, idade, sintomas, urgência, o histórico e tudo mais. A gente pode ver que eu tenho vários dados de pacientes diferentes para fazer esse teste, esse treinamento e tudo mais. Dou uma passada aqui também para você ver como está o nosso aplicativo. Então aqui é a parte de login, cadastro da clínica, e quando ela estiver cadastrada, aí sim ela poderá fazer os formulários, os posts desses relatórios, né, para ser usado, para então rolar toda essa integração. E voltando aqui para então o nosso modelo. Como eu disse, o objetivo desse modelo é prever a necessidade de uma consulta, a necessidade da urgência de uma consulta, e classificar essa urgência em 3 níveis: baixa, média e alta. Inclusive, a gente vai usar um modelo de classificação mais para frente. Aqui a gente está com o modelo de regressão para a primeira previsão aqui, que a gente vai ver então como que é. Vamos começar aqui, né, rodar, importar os pacotes, carregar aquele CSVzinho que a gente mostrou. Então aqui a gente já começa usando o Label Encoder. Por quê? Porque a nossa ideia é transformar a variável de urgência, que está em baixa, média e alta, como a gente pode ver aqui no relatório, baixa, alta, média, alta, baixa, transformar ela para números. Então por isso que a gente está usando o label. Então aqui a gente vai transformar também a variável comorbidade usando a funçãozinha apply, onde, como a gente pode ver aqui também, comorbidade está com nenhuma, hipertensão, diabetes, tem os tipos aqui, né? Então a gente vai fazer o quê? Deixar nenhuma como 0 e os outros tipos a gente vai botar 1. Então aqui a gente cria uma variávelzinha de necessidade de consulta urgente, onde a gente vai definir aqui a necessidade urgente de uma consulta, né? Então a gente vai usar como base a coluna da idade, de gravidade do caso, urgência e comorbidades, definir um peso para cada uma, separando as variáveis, né? Dividindo os dados para treino e teste. Vamos treinar agora um modelozinho de regressão, fazer a previsão nos dados de teste, avaliar aqui o modelo com as métricas. Aí uma breve explicação, né, desse erro aqui, esse erro quadrático médio. Ele mede a média dos quadrados, a diferença entre os valores reais previstos, né, indicando a precisão do modelo. E o coeficiente aqui, quanto mais perto do 1, melhor é, né, mais preciso ele é. Então, ele indica essa proporção de variabilidade nos dados. Aí, então, aqui, ó, a gente vai fazer o importamento do Matplotlib. Por quê? Porque a gente quer fazer um gráficozinho aqui para ficar mais fácil de analisar, né? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Aqui a gente pode ver aqui, o valor real de necessidade urgente. Então, o que seria previsto? Vamos ver, como exemplo, nessa bolinha aqui. A gente pode ver que ela,
o valor real seria em média ali um 8.3, 8.2, enquanto o valor que o modelo que a gente criou aqui previu para ela está em torno de um 7,8, 7,7. Então a gente pode ver ali que é uma diferença pouca. A gente vê ali que o erro médio é 1, então vai ter uns aqui que pode estar com uma diferença maior, uns que está com a diferença menor. Mas a gente vê aqui que a previsão que o modelo faz com a que seria realmente real, a gente pode ver que ela é bem próxima, bem eficaz uma da outra. Até porque o coeficiente de terminação está a 0,7, que é um número bom. E aqui também a gente fez uma combinação também, a gente usou o modelo de classificação. Lembrando, professor, a gente detalha aqui na nossa documentação o porquê, explicando por que a gente escolheu usar esses modelos com base na nossa ideia. Então, para não ficar falando aqui no vídeo, para o vídeo não ficar tão longo, explicando ponto a ponto, a gente também deixou ele documentadinho aqui na nossa documentação, bonitinho, mostrando o objetivo, por que a gente escolheu, falando sobre cada modelo de regressão, por que a gente escolheu de classificação, o processamento de dados, então aquele lá do Label Encoder, a comorbidade, usando aquela funçãozinha, apply, né? Aí aqui a gente vai mais para frente ali no outro modelo, a necessidade de consulta, onde tem também uma funçãozinha para a idade. E as variáveis também, a necessidade de urgente que a gente já viu, a necessidade de consulta que vai passar ali na próximo modelo. Aí a divisão de dados, que a gente usou o teste, né? Avaliamos o modelo de regressão, inclusive o gráficozinho, aí o erro quadrático, coeficiente de declinação, explicando tudo bonitinho do porquê a gente escolheu cada coisa. Modelo de classificação, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui também é bom ressaltar, a gente usou a combinação do regressor e do classificação porque isso permite que o modelo seja utilizado tanto para prever a necessidade de urgência do que o paciente tem, tanto também para classificá-lo em uma média de 1, 2 e 3, que a gente vai fazer ali daqui a pouco. Então a gente previu a necessidade de urgência ali com o modelo de regressão, como a gente pode ver ali no gráfico, que deu a diferença ali de 0,7 para aquela bolinha que a gente viu, e o erro de médio ficou entre 1. Então a gente vai prevenir a necessidade de urgência e agora no modelo de classificação a gente vai classificar essas necessidades em 1, 2 e 3, essas necessidades de consulta, né? Como a gente vai ver aqui agora no próximo. Então, só para mostrar aqui na documentação, a gente deixou tudo bonitinho do porquê a gente escolheu cada modelo, porque eles se encaixavam melhor na nossa ideia que a gente tinha agora para o projeto, então por isso que a gente escolheu esses dois. E aí a gente detalha tudo bonitinho, passo a passo ali. Então aqui a gente vai carregar os dados de novo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Agora a gente não está usando o label encoder, é o ponto .map, para transformar o baixo em 1, médio em 2 e alto em 3, uma forma diferente também para fazer. Aqui no comorbidades a gente usou de novo o apply. E aqui aquela funçãozinha da necessidade de consulta que eu falei que a gente ia ver. Essa função está sendo feita na coluna de idade. Por quê? Porque quando a gente quis dividir a idade em 3 para ficar melhor para o nosso modelo. Então a gente pode ver aqui, ó, de 15 a 49, ela está baixa, vai ser 1. De 1 a 15, 2, necessidade média, e acima de 60, 3, necessidade alta. Inclusive, na idade dos 50 a 60, ela está sendo mandada para o nível 2, tá vendo? Porque como ela não se encaixa nenhum dos 3, ela vai ser 2 também, média, então dos 50 aos 60 anos. Aí a gente já tinha rodado, né? Roda aqui a funçãozinha, faz o tratamento da coluna de idade para ela. Aí aqui a nova variável que a gente criou, a necessidade de consulta, onde a gente também está usando as mesmas colunas lá para ponderar a idade, gravidade do caso, urgência e comorbidade, com os pesos. Aqui a idade está com um peso maior. A comorbidade tem um peso maior, mas a idade também está com um peso legal, a gravidade do caso e tudo mais, já que a gente fez a funçãozinha para a idade, né? Aí a necessidade de consulta, por quê? Porque como a gente quer só 3, baixa, média e alta, a gente está aqui criando as 3 categorias para a necessidade de consulta. Esse modelo de classificação, que ele é bom para isso, esse modelo de classificação ele é bom para quando você quer definir categorias, né? Foi até um dos motivos que a gente colocou lá na documentação, onde a gente escolher ele. Então, selecionar as variáveis, dividir os dados em treino e teste, criar um modelo, previsão, e aqui a gente vai avaliar o modelo. Como a gente pode ver aqui, então, o resultado, a precisão para as 3 categorias está alta, o URQL também. Aqui, que é a média entre os dois, né, o F1 score também está alta. A gente pode ver, então, aqui ó, na matriz de confusão que ele está acertando legal. E a gente pode ver aqui também a acurácia,
desse modelo, que está bem alta, 0,96. É um bom número para o modelo. Então, como a gente, recapitulando, né, a gente escolheu usar esses dois modelos do Randall Forest, tipo de regressor e classificar por conta dessa combinação, né, que a gente pode definir a necessidade urgente de um paciente e o outro a gente pode classificar essa urgência em três. E aí a gente pode ver que o modelo está bem nas duas, está melhor no classifier do que na regressor, mas a gente pode ver que ele está com uma boa previsão nas duas. Lembrando, professor, a gente vai deixar o relatório, né, na hora da entrega, junto, né, essa base de dados. Acho que eu apontei as dificuldades que a gente teve, porque a ideia era, no começo das sprint 1 e 2, a nossa ideia era diferente. A gente acabou mudando por conta das outras matérias para conseguir integrar, né, o projeto ao todo com as outras matérias, para não ficar algo separado. Então, para a gente conseguir fazer essa integração dessa matéria com as outras, esses modelos com as outras, a gente acabou tomando um rumo diferente, um caminho diferente. E aí o detalhamento como eu disse, o detalhamento da arquitetura está aqui na documentação bonitinho. Aqui o Figma, né, para ver mais ou menos como está o aplicativo. Depois do cadastro ele tem acesso aos formulários. Bom, acho que é isso. Na apresentação do nosso modelo. Também vai botar esse arquivo junto na entrega. Acho que não esqueci de nada. Bom,